O Salmo 78:14 diz assim: de dia os guiou por uma nuvem e toda a noite por uma luz de fogo, por uma coluna de fogo. Esse versículo fala do povo de Israel, quando Deus milagrosamente, miraculosamente os estava guiando pelo deserto depois que eles saíram do Egito. Essa história que todo mundo já conhece. Agora, uma coisa interessante sobre o deserto é que o deserto é um lugar terrível. Não tem caminho no deserto, você não consegue ver uma estrada no deserto, você não consegue ter certeza para que direção realmente você está andando no deserto. Você enfrenta um sol escaldante, você enfrenta falta de água, falta de alimento, você corre o risco de ser atacado por animais do deserto e mais do que certamente, as chances de vida no deserto é algo muitíssimo pequeno. Mas Deus guiou aquele povo por 40 anos naquele deserto. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um deserto, talvez não, mas eu já tive. Eu tive no deserto de Nevada e é uma coisa terrível, assim, é pavoroso de se imaginar perdido num lugar daquele. Eu estou falando isso para a gente meditar um pouquinho hoje na orientação de Deus, em como Deus tem orientado a nossa vida, de como Deus nos orienta passo a passo, dia a dia, pelo caminho da nossa vida. Você se lembra, por exemplo, quando a gente queria ir para algum lugar, vamos supor, você tinha um carro ou você queria ir para qualquer lugar, há muitos anos atrás, era uma dificuldade, né? As pessoas não sabiam bem, se você não soubesse exatamente onde se você tivesse de carro, você ia ter que sair perguntando, você ia ter virando esquina, direita, esquerda, errado o tempo todo, ou seja, no lugar que você poderia ir com alguns minutos, você demoraria horas para chegar, e aquela coisa frustrante de pessoas te dando informação errada. As pessoas te davam informação errada porque não sabiam, outros te davam informação errada, simplesmente só para ter o gosto de te ver seu desespero e aquela angústia de não conseguir chegar. Era terrível, era muito terrível. Pegava ônibus, não sabia para onde estava indo, era horrível, horrível. Até o dia que inventaram o tal do GPS. O GPS é uma bênção da tecnologia, o GPS é uma coisa maravilhosa. O GPS é um sistema de orientação via satélite, como todo mundo sabe, e uma coisa impressionante do GPS, ele te garante que você vai chegar. Você coloca o endereço no GPS, você pode virar direita e esquerda, você pode errar, você pode fazer o que você quiser de erro, mas ele vai continuar te dizendo: vira à direita, vira à esquerda, ele vai continuar. Por mais errado que você faça, por mais curvas erradas que você faça na sua vida ou no caminho que você está indo, ele vai sempre te dizer, exatamente o que você tem que fazer, qual o caminho que você tem que tomar para chegar onde você precisa. O GPS não grita com você, não discute com você. A única intenção do GPS é te orientar, é te guiar, é te levar aonde você precisa chegar. E se em algum momento você resolver desligar o GPS, você ficar se irritar com ele, resolver desligar o GPS e falar assim, eu não quero mais, e resolver ir para outro lugar, tomar uma outra direção, no momento que você pôr o GPS de novo online, dependendo do momento que você ligar ele outra vez, ele vai continuar te dizendo onde ir, como se você tivesse parado. Lá naquele momento que você desligou ele vai voltar naquele momento e vai continuar te dizendo: vira à direita, vira à esquerda, segue reto. E essa é a função do GPS. E eu acho isso muitíssimo interessante, porque eu acho que Deus, ele faz exatamente assim conosco. Exatamente assim. Em Neemias 9:12 também diz: e guiastes-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. Deus faz isso conosco todo o tempo, todo instante. Deus nos ilumina o caminho, Ele nos mostra a direção, Deus nos diz exatamente para onde ir, o que fazer. Uma coisa que talvez você não sabe ou esqueceu,
é que no dia que você aceitou Jesus Cristo no seu coração, no dia que Jesus Cristo entrou no seu coração, você recebeu uma porção do Espírito Santo. Tem gente que tem muita gente em muitas igrejas que pregam, que você tem que buscar o batismo do Espírito Santo, você tem que isso, você tem que aquilo. Mas uma coisa que talvez muitos de nós não sabemos é que nós, quando aceitamos Jesus no nosso coração, nós recebemos uma porção do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Talvez você não tenha desenvolvido nenhum dom do Espírito, como por exemplo de falar língua estranha, que é o mais comum. Mas uma coisa você tem certeza, o Espírito de Deus mora em você a partir do momento que você convidou a Jesus Cristo para a sua vida. E Ele, o Espírito de Deus em nós, é esse GPS que nos faz sempre caminhar por um objetivo. Porque nós temos um objetivo, nós temos um alvo. No dia que nós aceitamos Jesus Cristo na nossa vida, a nossa vida mudou de direção. No momento que nós permitimos que o Espírito de Deus entrasse em nós, que Jesus entrasse na nossa vida, o que aconteceu conosco é que nós agora mudamos a direção e nós agora temos um alvo. Temos um alvo, que quando nós aceitamos Cristo na nossa vida, o nosso alvo, o nosso objetivo é Deus, é retornar para o Pai. Nós, quando aceitamos Jesus Cristo na nossa vida, nós começamos o nosso caminho de volta para Deus. Porque a Bíblia nos diz que nós estávamos apartados, nós estávamos separados, cada um andando de acordo com o seu próprio querer, com o seu próprio pensar. E quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós então retomamos o nosso curso em direção a Deus. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus, o que o Espírito de Deus faz em nós, é fazer com que nós mantenhamos o nosso curso em direção a Deus. E o que acontece é que ao longo da nossa vida, nós fazemos algumas curvas para a direita, para a esquerda, nós fazemos alguns desvios, mas o Espírito Santo, como um GPS, está sempre te colocando, te dando as orientações para poder você voltar para o seu caminho certo, para a direção certa a seguir. Muitas vezes na nossa vida a gente se encontra assim, desorientado, desesperado. E uma coisa que com certeza nos afasta de Deus e nos faz desviar desse caminho que nós sabemos que é o correto é o pecado. Pecado é uma palavra comum para nós. Pecado é uma palavra que nós conhecemos, você conhece. Agora, uma coisa que a gente não pensa é no significado real do pecado. Você sabe o que significa pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. É isso mesmo. Pecado significa errar o alvo. Então nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós estamos caminhando numa direção. No momento que nós desviamos dessa direção, nós estamos errando o alvo, ou seja, nós estamos pecando. E o Espírito Santo, nosso GPS interno, está sempre nos dizendo, vira à esquerda ou vira à direita, para poder nos colocar de novo naquele caminho, naquela direção correta que nos leva para o Pai. Então o pecado nos afasta de Deus. Foi isso que aconteceu com Israel. Todos nós conhecemos, você conhece a história de Israel. Israel começou bem, começou a andar com Deus no momento que Deus os separou. Eles chegaram ali na porta da terra prometida. Com poucos dias que eles saíram do Egito, eles se acovardaram, tiveram medo dos gigantes, e então eles começaram a vagar. Deus já não permitiu mais que eles entrassem e eles começaram a vagar e vagaram por 40 anos, até que aquela geração passasse, para que eles então pudessem retomar o caminho deles para o Pai. Mas a situação é mais ou menos essa. E às vezes nós ficamos desorientados. Talvez hoje, talvez agora, você, exatamente nesse momento, você é uma pessoa que está se sentindo muito desorientado. E você sabe que você tem que ir para algum lugar, que a sua direção é uma, mas você não consegue cortar as amarras, você não consegue desatar os laços, você não consegue se ver livre das coisas que estão te prendendo, aquele peso que está sobre você. São problemas familiares, problemas de relacionamento, problema no trabalho. São tantos problemas que fazem com que a nossa mente se desvie do alvo principal, do objetivo principal. São tantos problemas que a gente tem na vida que faz com que nós nos cansemos de ouvir a voz do nosso GPS dizendo vai nessa direção, faz isso, faz aquilo, e a gente às vezes desliga ele. Porque é fácil desligar a voz do Espírito de Deus dentro de nós, é fácil. Se a gente decidir não ouvir mais, se a gente decidir não mais ouvir aquilo ali, ele vai parar de falar, porque nós decidimos não mais ouvir, porque é uma coisa que Deus respeita, é a nossa vontade própria. Nós somos seres criados com vontade própria. Melhores que os anjos,
Anjos, por exemplo, não têm vontade própria, eles obedecem a Deus. Nós temos vontade própria. Nós podemos obedecer a Deus ou não. Nós podemos ouvir a voz do nosso GPS dizendo para nós para onde ir. A gente pode obedecer essa voz ou não. Isso é algo que cabe somente a nós. Quer dizer, eu ando em direção a Deus ou eu ando em direção a outras coisas. Eu ando em direção ao céu ou eu ando em direção ao inferno. Isso é algo é uma decisão que eu tenho que tomar e que Deus permite que eu tome. As pessoas dizem que, o que Deus ganha enviando as pessoas para o inferno? O que Deus ganha enviando milhões e milhões de pessoas para o inferno? Deus não envia pessoas para o inferno. Deus não envia, não é a intenção de Deus enviar ninguém para o inferno. Nós, com a nossa própria vontade, nós caminhamos em direção ao inferno. Porque nós desligamos essa voz de Deus, que essa voz do Espírito Santo, que funciona como esse GPS, que sempre nos guia na direção errada, na direção certa. Nós escolhemos seguir para a direção errada e a gente simplesmente ignora a voz do Espírito Santo, a gente desliga o nosso GPS porque a gente não quer mais ouvir aquela vozinha, vira à direita, vira à esquerda, siga em frente e etc. Nós simplesmente não queremos isso. E muitas vezes isso acontece com cristãos, com pessoas que amam a Deus, que amam a palavra de Deus. Olha só o exemplo de Pedro. Pedro amava a Deus, Pedro amava Jesus Cristo grandemente. Mas logo que Jesus Cristo foi preso ali no Getsemane, Pedro se sentiu tão angustiado e tão desorientado. Pedro se sentiu desorientado, perdido, porque no momento que Jesus Cristo foi preso, Pedro se sentiu totalmente perdido. Pedro perdeu o chão, ele perdeu o foco, ele perdeu tudo. Ele se tornou uma pessoa totalmente confusa. Fugiu, negou Jesus 3 vezes, aquela coisa toda. Logo depois da ressurreição de Cristo, Pedro estava meio que evitando, Pedro não sabia o que ele ia fazer quando ele encontrasse Jesus, porque ele pensava que Jesus iria estar muito decepcionado com ele pela traição, por tudo aquilo que aconteceu. Pedro sentia nele uma culpa por todas as coisas que tinham acontecido com Jesus Cristo. No entanto, quando Jesus, lá em João 21,14, quando Jesus falou, foi a primeira vez que Jesus falou com Pedro depois da ressurreição, Jesus só perguntou, foi quando Jesus perguntou para Pedro ali, Pedro, amas-me mais do que a esses? Quer dizer, por 3 vezes Jesus perguntou para Pedro se Pedro o amava. E Pedro estava incomodado com aquilo, Pedro estava triste, porque por 3 vezes Jesus repete aquela pergunta e Pedro estava sentindo, puxa vida, ele realmente não acredita que eu amo. Mas Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, Jesus estava mostrando para ele que ele confiava nele, Jesus estava mostrando confiança para Pedro. Pedro estava meio desviado, meio longe, meio desorientado, aquela coisa toda, mas Jesus o chama, ele começou a ouvir a voz de Jesus de novo, e Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Jesus pôs confiança em Pedro. Pedro viu isso. Se você perceber, Pedro antes era um turrão, era um grosso. Pedro cortou a orelha de Malco no Getsemane daquele soldado. Pedro sempre foi uma pessoa que falava as coisas erradas, na hora errada, era de falar demais, era grosso, turrão mesmo, ignorantão. Mas se você perceber que depois desse momento que Jesus Cristo recebeu Pedro de volta ali, que Jesus Cristo afirmou Pedro, que Pedro viu que Jesus estava confiando ele apacenta as minhas ovelhas. Logo depois daquele, percebe o primeiro discurso de Pedro lá no Pentecostes. Foi um discurso muitíssimo bem programado, muitíssimo bem organizado. Pedro era outra pessoa, Pedro era um homem agora muito melhor, com palavras de firmeza e de afirmação, com confiança, mesmo sabendo tudo que vinha pela frente, mas ele mudou, ele ligou o GPS de novo, ele ligou aquela voz de novo, ele passou a escutar Deus de novo, ele passou a seguir. Pedro agora estava no rumo certo novamente, e é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós temos que fazer. E não importa quão perdido ou distante de Deus você se sinta, ou se você está correndo em risco. Às vezes a gente está correndo em risco. Sabe, muita gente já aceitou Jesus um dia, mas se perdeu pelo caminho. Se perdeu pelo caminho, parou de ouvir a voz do Espírito Santo e fez tanta besteira. Olha, talvez você tenha feito tanta bobagem na sua vida, talvez você esteja fazendo besteira exatamente nesse momento, mas saiba de uma coisa,
Tudo que você tem a fazer é ligar de novo o GPS, é começar a ouvir, é falar assim, eu estou pronto para ouvir a sua voz, eu estou pronto para ouvir o seu direcionamento, eu estou pronto para te ouvir. Porque do mesmo jeito que um GPS, o GPS é orientação via satélite, são satélites colocados no espaço que mandam essas informações para a gente acha os lugares onde a gente quer ir. Então Deus é a mesma coisa, é informação vinda de cima, sabe, para nós, nos orientando, são orientações para nos levar. É o Espírito Santo que faz com que nós atinjamos o alvo. E lembre-se, eu quero que você se lembre disso hoje. Pecar é errar o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. E nós temos que saber disso, que toda vez que nós erramos o alvo, nós estamos pecando. Então, vamos procurar não errar o alvo. Vamos abrir a nossa mente, vamos abrir o nosso ouvido, vamos permitir que o Espírito Santo fale conosco. Vamos ouvir e vamos andar da maneira como nós deveríamos. Não importa quanto tempo você está, às vezes, desorientado ou perdido, não importa. Não importa. No momento em que você decidir que precisa da direção de Deus e permitir que Ele o guie, ele vai ser como um GPS, ele vai retornar àquele mesmo lugar onde você parou de ouvir ele vai retornar àquele mesmo lugar, como se nada mais tivesse acontecido, porque Deus não guarda rancor, Deus não guarda nada contra você. Todos os pecados que nós fazemos, quando nós confessamos a Deus, Ele perdoa e esquece, Ele joga no mar do esquecimento. Então talvez a sua vida tenha sido difícil, talvez você tenha feito um monte de besteira. Olha, no momento que nós confessamos, no momento que você confessa, Jesus Cristo perdoa e Ele esquece, Ele nunca vai jogar na sua cara aquele pecado de novo. Nós somos os que jogamos o nosso pecado na nossa própria cara. Mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Deus não faz isso. Deus não joga pecado na nossa cara, porque uma vez que Ele perdoou, Ele esquece. Comece a ouvir a voz de Deus. Comece a permitir que Ele o oriente de novo. Por quê? Porque em João 6,37 diz que todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Espírito de Deus habita em você. Desde o dia que você recebeu Jesus Cristo. Não deixe ninguém falar que você não tem o Espírito Santo. Não deixe ninguém dizer que você não é cheio do Espírito Santo. Não deixe ninguém dizer que você não é batizado no Espírito Santo. Existe muita ignorância nas igrejas hoje. Existe muita, cada um interpreta e faz o que quer com a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é muito simples. Deus é amor. O dia que você aceitou Jesus Cristo, você recebeu poder do Espírito Santo, poder para testemunhar, poder para continuar firme, poder para seguir adiante e poder para atingir o alvo, poder para acertar no alvo, ou seja, todos nós estamos indo a algum lugar. Às vezes tem gente que tem essa sensação de que a vida está passando e ele não está indo a algum lugar. Olha, saiba que você está indo a algum lugar. Saiba que nós estamos indo de encontro ao nosso Deus, nós estamos indo de encontro à nossa pátria. Nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Esse mundo, isso tudo aqui que nós vimos, isso aqui não é realidade. Eu quero mais tarde dar uma mensagem sobre isso. Tudo isso que nós vemos aqui, isso não é realidade. A realidade é o mundo espiritual. A realidade é aquilo que Deus tem para nós. Tudo isso aqui é como se você estivesse vivendo numa caixinha. Tudo isso vai passar, tudo isso vai ser destruído, tudo isso é pó, entende? Tudo isso é pó. Mesmo até esse corpo que nós temos aqui. Esse corpo é só para passar por esse período. Esse não é o nosso corpo. Deus tem um corpo especial para nós. Deus tem um corpo perfeito, um corpo imortal. São muitas coisas que nós temos que correr em direção. Então não desista, não deixa nada te atrapalhar, não deixa nada parar no seu caminho. Saiba de uma coisa, você está correndo em direção a algo precioso que vem de Deus e que Jesus Cristo pagou na cruz por nós um preço altíssimo e nós não podemos desistir. Ligue a voz do seu GPS, comece a ouvir o Espírito de Deus de novo e siga o seu caminho em nome de Jesus Cristo e seja abençoado nesse momento de hoje. O Espírito Santo está aqui para nos fortalecer, para nos ajudar a seguir, para nos dar a certeza de que nós não estamos sozinhos, para nos dar a certeza de que nós vamos chegar onde nós precisamos chegar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos vocês e eu vou começar agora uma série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse, uma de cada vez. É algo também muito bom que nós temos muito o que aprender com isso. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.